Parece que hoje tudo conspirou para eu falar sobre valores de mão de obra. O universo gritou para que isso acontecesse. Pelo menos umas 10 pessoas falou comigo no WhatsApp, tipo: "Ai, Ricardo, tá muito caro esse valor de mão de obra. Ai, cara, eu tô com um orçamento não sei quantos mil aí para fazer essa casa. E aí, qual que é o valor ideal?" Enfim, até treta rolou hoje e a gente vai contar tudo o que aconteceu, por que isso acontece e qual que é o valor ideal para uma mão de obra. Olha, Fico tirando a dúvida, né? Então, como eu moro aqui no Rio, como é que é feita nessa tua planilha a cobrança do metro quadrado do pedreiro? Porque tem cara que cobra 900, 1.000, 1.200, 1.300, tem vários valores. Você que fez uma média? Porque ele não conseguiu ter esse valor. Já vou logo dar aqui um spoiler. Não existe orçamento de mão de obra por metro quadrado. Ou ele está te enrolando ou ele não sabe o que está fazendo. E em ambas as situações é melhor você fugir, não é isso? Porque a realidade é que não existe um padrão para você precificar um metro quadrado de mão de obra. A mesma equipe, o mesmo mestre, o mesmo engenheiro, o mesmo pedreiro, sei lá com quem é que está negociando, ele vai variar esse valor de metro quadrado. É óbvio. Só que dentro do mesmo padrão existem variações. Só o que acontece? Muita gente está botando o valor de metro quadrado da mão de obra lá embaixo, só que eles enviam como? cara, eu faço tua casa aí 30 mil reais. Tô falando esse valor por quê? Porque é o valor que está em questão aqui. E aí o cara, bom demais. Só que no decorrer da obra, Ele fala, não, a cisterna eu não botei não. Não, forro, não trabalho com forro não, chefe. Como é que eu vou botar no orçamento de negócio que eu não trabalho? Elétrica, eu tenho medo de choque. Como é que eu vou botar um negócio que eu nem sei fazer? Só que onde é que isso está escrito? Em canto nenhum. E aí, tua mão de obra vai para quanto? Vai bater exatamente onde o Titi tá te falando. E aí, o que acontece? Fica puto porque a construção civil começa com 100 mil e termina com 200 mil. É claro, você se enganou e é por isso que eu tô aqui e eu vou mostrar agora para vocês alguns casos reais e também vou dizer qual que é o valor ideal de mão de obra. Editor, faz um favor, bota aqui a imagem, isso aqui é a imagem real de hoje, tá? O cara tava com raiva que o pedreiro dele cobrou 30 mil reais e a minha ferramenta tava dizendo que ele ia gastar 80 e ele tava puto porque ia gastar 50 mil a mais segundo os cálculos. Ele já ancorou que é 30 mil reais e que é isso mesmo, e qualquer outro valor que esteja ao redor da construção dele, ele fica ancorado nesses 30 mil. Ou seja, ele está sendo enrolado aqui e tá puto com o resto do ecossistema. Ele não quer ouvir a realidade. E aí, com 5, 6, 7, 10 perguntas, eu passei a tarde inteira falando com esse cidadão. O que a gente descobriu? Ele não vai assentar piso, ele não vai fazer forro, ele não vai assentar as pedras, ele não vai fazer elétrica, ele não vai fazer nenhum tipo de infra. E aí sim, pode ser que esse valor seja coerente. Mas eu falei, cadê o orçamento dele? Aí ele me mandou um print da conversa. Eu, amigão, isso não é orçamento, isso é uma proposta. Não existe fechar uma obra sem um orçamento. O que é um orçamento de mão de obra? Vou mostrar para vocês. Esse aqui é um orçamento que tem a atividade, a quantidade que essa atividade vai ser necessária para construir a casa que você quer construir e o valor unitário dessa atividade. E todas essas atividades aqui é o que vai construir a casa. Por que não existe negociação diferente disso? Primeiro, que você vai verificar o que vai ser feito. Segundo, você vai acompanhar o que vai ser feito. E esse modelo de orçamento, que é o único, não existe outro modelo de orçamento, é um gerenciamento de risco. Por quê? Se foi feito mais alguma coisa, se foi feito menos alguma coisa, se foi criada uma nova atividade, o orçamento, ele é anexo ao contrato. E tudo e qualquer coisa que está fora do orçamento, está fora do contrato. E aí vocês fazem um adendo ou um aditivo. Então, turma, qualquer cálculo baseado no valor do metro quadrado é errôneo. E eu já provei aqui no YouTube. Eu fiz o orçamento de duas casas com o mesmo tamanho, com o mesmo tipo e com o mesmo padrão de acabamento. Não tinha nenhuma variável para mudar o valor do metro quadrado e deu 80 mil reais de diferença. Por quê? Concepção. Então, qualquer tipo de valor de orçamento por metro quadrado vezes a área construída está errado. Ou, sendo mais brando, não tem confiabilidade nenhuma. Se eu fizer uma casa de 100 metros quadrados com 2 banheiros, uma casa de 100 metros quadrados com 8 banheiros, pá, estourou, mas é a mesma casa, 100 metros quadrados, mesmo padrão de acabamento. Eu vou usar o mesmo porcelanato, a mesma tinta. Se é sobrado, os dois são sobrados. Se é plano, os dois são planos. Mas a concepção não permite que seja o mesmo valor. E qual que é o valor ideal? Existe? Existe, mas ela é relativo ao valor global. Como assim, Ricardo? Se sua casa é de alto padrão, você vai pagar ali 35, 38,
40% do valor global. Se é médio padrão, você vai pagar 40 a 45. E se for de baixo padrão, você vai pagar de 45 a 50% do valor global. Só que este valor global não pode ser calculado baseado no valor do metro quadrado. Eita, ficou muito complicado? Se alguém te deu um orçamento, uma proposta, valor do metro quadrado vezes a área, e esse aqui é o valor global da tua casa, ele não pode ser referência para tu puxar da mão de obra. Agora, se o cara te deu um orçamento todo detalhado, do jeitinho que eu mostrei aqui para vocês, e aí chegou no valor de 350 mil reais, aí você pode pegar o padrão da casa, aplicar o percentual e saber mais ou menos quando é que vai ser a mão de obra. Para quê? Para você ter uma base de quanto você vai pagar. Se você vai receber um orçamento de mão de obra, você vai saber mais ou menos qual rumo que vai o valor daquela mão de obra. Se for muito baixo, não fique feliz. Por quê? Porque ele não vai entregar. Se ele sabe o que está fazendo, ele já sabe aonde é que ele vai ganhar teu dinheiro. Se ele não sabe o que está fazendo, ele vai fingir. Então, qual que é o cenário? A ordem correta não é você pedir o orçamento para mão de obra, é você dizer, cara, eu tenho X. Tu pega para fazer o quê? Esse orçamento aqui todinho com esses quantitativos. Pode pagar o preço, não tem problema não. Pego, eu quero esses quantitativos e o valor é esse. Fechou, fechou. Assim, as obras que eu fechei nesse fluxo, que eu faço o cálculo global, eu detalho o valor de mão de obra, eu apago o preço. Obviamente eu dou uma choradinha para baixo para eu ficar com um lucro maior e falo, cara, ó, o valor de mão de obra é esse aqui, tu pega. Mas qual é o valor do metro quadrado? Não, as atividades são essas daqui, analise e veja se você consegue fazer nesse valor ou não. Tem gente que não sabe nem te dar a resposta. Como é que eu vou confiar para botar um cara desse dentro da minha obra? Há uns, sei lá, umas 6 semanas atrás eu fui numa obra, mesma coisa. O cara ia gastar 180 mil na casa, 50 mil no terreno, vender essa casa por 280, ou seja, 50 mil de lucro. E a mão de obra foi 50 mil. Aí eu falei, não vai bater essa obra. Tá dando muito baixo o percentual. Não vai fechar. Lá no final, cara, Não, a cisterna eu não faço não. Não, forro eu não faço não. A elétrica eu só faço de dentro. aí foi para o quê? 68 para 70 mil, aí, pum! Dá bem no percentual que eu citei, que é o quê? 40, 45%, que era uma casa de médio padrão. Não tem jeito. Se essa realidade dói para você, é melhor doer agora do que quando você juntar o seu dinheirinho aqui, se programar para pagar 30 mil reais de mão de obra e lá na frente virar 50, 60, 70, 80, como vai ser o caso desse cidadão aqui. Ele tá fazendo 5 casas ao mesmo tempo, o cara cobrou 30 mil em cada um, ele vai terminar a primeira, a segunda, a terceira já não vai dar, porque ele vai tomar o dinheiro dessa, ele vai se embora. Se ele não aditivar, ele vai embora. Não tem jeito, não fecha. Ele não vai tirar dinheiro do bolso dele para fechar a obra. Então, turma, qual que é a lição desse vídeo principal? Valor de metro quadrado não funciona, não tem confiabilidade nenhuma. A mão de obra tem que circular ali entre 40% e 50% do valor global, que você vai calcular através de um orçamento. E o cenário ideal é que você faça a proposta para a equipe de mão de obra, com todas as informações da mão. Que inclusive eu super sugiro que você utilize a minha ferramentinha, que é essa daqui, ó. Você vai preencher aqui o questionário com os dados do seu projeto. Quando clicar aqui embaixo, ó, já vai ter o orçamento global. E aqui do ladinho, ó, orçamento de mão de obra. Você vai pegar o valor aqui, vai, né, dar uma trabalhada nele, vai botar para um lado, botar para o outro, vai chegar para a mão de obra e falar, cara, eu tenho X mil para fazer essas atividades aqui nessas quantidades. Você pega todas as obras que eu fui nesse fluxo, eu fui bem sucedido. Então fica aí o ensinamento, na verdade, não é uma dica não, é um ensinamento. Vá nesse fluxo que você não vai ter erro. Não deixou o like? Deixa aí, nem pedi, tava aqui bem empolgado. Se não for inscrito no canal, se inscreve. Se você quer conhecer essa ferramenta de fazer orçamento, o link tá na descrição. E sem mais, vou ficando por aqui e vou deixar 2 vídeos aí pra você, ó, saborear do nosso material. Sem mais, valeu!